do Senhor a todos. Dando continuidade aos nossos tutoriais da EBD do primeiro trimestre, com o tema Evangelho de Marcos, a revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é a número 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. A coordenação desse dia é do evangelista Douglas, em 5/3/2023. Tópico primeiro, um evento que entraria para a história. A narrativa da entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém, que é relatada nos 4 evangelhos, foi um evento expressivo não só para o povo, mas para os cristãos ao longo dos anos. Bom, em Mateus está relatada em 21, de 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenava, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante e os que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito seja em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Marcos 11, de 1 a 11. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, na Betânia, junto ao Monte de Oliveira, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ali entrarei e encontrarei preso o jumento, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazem isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-no ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muito estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, e outros espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu de Betânia com os doces. Aí tem também aqui a passagem de Lucas 19, de 29 a 40, e também a passagem de João 12, de 12 a 19. Não vou ler, que são passagens tudo similares, tá? Aí depois os irmãos possam ler aí separadamente. Aí no item 1.1, a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. O autor diz que, conforme relatos de Marcos, Jesus, aproximando-se de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus
Só um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Está errada aqui essa colocação, só um minutinho, por favor. Deixa eu só consultar aqui na revista. Aqui está errado, eu vou corrigir agora, viu? Tá? Enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente deles. Enviou deles. Enviou 2 de seus discípulos que estavam de frente dele. Enviou a aldeia que estava em frente a eles. E disse que ao entrarem na cidade encontrariam preso um jumentinho preso o qual ninguém havia montado. Está na passagem de Marcos 11:2. E disse-lhe: ide à aldeia de fronte a vós, e logo que ali entrarem, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda ninguém montou homem algum. Soltai e trazei-me. Né? Aí, deixa eu só agora ajeitar aqui. Okay. Ordena que traga até ele e, se alguém perguntar, deveria responder que o Senhor precisava dele. Marcos 11:3. E se alguém vos disser, por que fazer isso, dizei, o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. Em Jerusalém seria entregue aos príncipes e sacerdotes e aos escribas, e condenaria à morte, mas o terceiro dia ressuscitaria. Marcos 10:33-34, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. E escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Aí no tópico comentarista, o autor cita Warren Eisman. Jesus envia 2 discípulos a Betfagé para buscar um jumentinho. E o comentarista diz que, na maioria das pessoas, considerava o jumentinho uma simples besta de carga, mas naquele tempo era um animal digno de ser montado por um rei. 1 Reis 1:33. E o rei disse: tomai convosco o servo de vosso senhor e fazei subir o meu filho Salomão numa mula que é minha, e levai a Gião. Jesus precisava desse animal para que cumprisse a profecia messiânica de Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta.
Aí, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém. O autor diz que em Marcos 11:2, Jesus, antes da sua entrada em Jerusalém, estando no Monte das Oliveiras, pediu a 2 discípulos que fossem à aldeia que estava em Betfagé e trouxessem um jumentinho. Marcos 11:2. E disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ali entrada encontrarei preso um jumentinho, sobre a qual ainda não montou homem algum, soltai e trazei-mo. E o Senhor tinha tudo planejado e tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir o plano divino preparado desde a eternidade. Aí 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado entre muito tempo por amor de vós. Aí o autor aqui comenta que Jesus sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue ao mão dos homens, entregue nas mãos dos homens. Marcos 10, 11, 30, de 10, 21 a 34. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma sua cruz e segue-me. Aqui está meio esquisito, deixa só um minutinho aqui. 2, 1. Aqui está errado. É, é, são no item 2.1. Aqui não é esse aqui. A passagem aqui é 10, 32 e 34. Então deixa eu tirar aqui. Tudo isso aqui. Então é aqui só. Tá? Me perdoe. Marcos 10, 32 e 34. E iam ao caminho, subindo a Jerusalém, Jesus ia diante dele. E eles se maravilharam, seguindo-se, atemorizando. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte e entregarão ao gentio. E ele o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Aí no tópico comentarista, o autor cita o Warren Weisberg. Comentarista enfatiza aqui que em Jerusalém, na época da Páscoa, era um lugar de grande alegria para os judeus e grande preocupação para os romanos. Milhares de judeus de todo o mundo chegaram à cidade santa. A população quase quadruplicava. Os romanos conviviam com a possibilidade de um zelote judeu matasse um oficial romano e começasse a rebelião e o conflito entre os diferentes grupos religiosos. E foi nesse contexto que o servo de Deus chegou à cidade e antes de uma semana da sua crucificação. Aí no item 1.3, o momento especial para sua pessoa especial. O autor diz que o Evangelho de Mateus 21:4 é para cumprir a profecia de Zacarias 9:9, né? E aqui diz aqui em Mateus 21:4. Ora, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, que era Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Israel, eis que teu rei virá a ti justo e salvo, pobre, montado em um jumento e sobre um jumentinho,
filho da jumenta. A entrada de Jesus montado em um jumentinho foi um momento especial, pois era a festa da Páscoa, João 12:12. No dia seguinte, ouvindo a grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Aí no tópico comentarista, né, o autor aqui cita a Bíblia de Estudo Pentecostal. Em Marcos capítulo 11 e 15 começa os eventos da semana da Paixão de Cristo e sua ressurreição no capítulo 16. Não vou ler aqui, são os capítulos grandes, eu peço que todos então possam mais tarde acompanhar esses 3 capítulos aí, tá? Então, só deixa eu acertar aqui. Ok, tá. Então aqui nós terminamos o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2. É chegado o grande momento. Até lá, se Deus assim permitir.